Graça e paz, povo de Deus. Voltamos nessa EBD que nós temos com muito carinho, preparando para você, trazendo esse conteúdo da escola bíblica ao seu smartphone, ao seu computador. E na lição de hoje, lição número 7, nós iremos aprender um pouco sobre Davi, não é? E em um determinado momento da história que ele é ungido. E nós vamos compreender essa unção de Davi. Vai ser muito bom. E ao meu lado, essas pessoas maravilhosas, né? O superintendente José Amaro e o nosso prezado Marcos Andrade, que vai nos ajudar a trazer esse conteúdo de primeira qualidade para vocês. Mas nós vamos orar, nós vamos pedir a graça a Deus e que Ele nos capacite, como a gente tem aprendido, a trazer esse conteúdo ao teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por esta oportunidade de estar sendo porta-voz da tua palavra. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, tem nos separado para tão grande obra. E te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e abençoe aquela pessoa que será o receptor desta poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto áureo de hoje, né, está baseado em 1 Samuel, capítulo 16, especificamente o versículo 13, que fala no momento que Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi. E a verdade prática fala que o propósito da unção é capacitar o homem a fazer e a desempenhar aquilo que Deus quis. Ou seja, nós precisamos dessa unção para ter autoridade para vencer, como o comentarista coloca dessa lição, os gigantes que aparecem em nossa vida. A introdução que nós vamos falar um pouco, fala sobre a unção de Davi como rei, fala sobre as virtudes desse serviço que Davi desempenhou e também a qualidade de Davi como guerreiro, né? E nós compreendemos que toda essa gama de qualidade de Davi só foi possível fruto dessa unção. E, queridos, como entender então a unção? O significado e o propósito da unção, a gente vai trabalhar, o professor Marinho vai nos introduzir, depois o professor Marcos também vai nos ajudar. Professor Marinho, em primeiro lugar, Davi, não é, ungido rei, mas esboça aqui para o nosso aluno o significado dessa unção e qual o propósito da unção. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. No significado e o propósito da unção, no hebraico há duas palavras para unção, suk e machar. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Quanto à palavra machar, a ideia é de cobrir ou untar. E o propósito neste sentido é o ato da unção busca mostrar a pessoa ou o objeto ungido, especificamente separado para o serviço de Deus. Torna-se assim intocável, que é no caso dos ungidos reis, tanto Saul quanto Davi. No caso, Cristo, né? A gente pode usar essa linguagem machado, do machia, como a gente fala, ou na versão grega, né, que é o Cristo. Cristo era o ungido, não é? O consagrado. Então Jesus era. Por isso que Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso que Cristo é o Machia, ou o Cristo. Jesus é o Cristo, né? Muito bem apreciado. Então, nesse sentido, a unção, nesse caso, a gente compreendeu que era, na verdade, mostrar que aquela pessoa estava, de fato, consagrado, não é? Separado para uma finalidade, como a gente aprende. Exatamente. Né? E qual era o símbolo, professor Marcos? O símbolo da unção, como a gente está aqui trabalhando nessa questão, e como a gente pode, então, simbolizar ou abrir esse leque do símbolo? A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu diria que a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. Observamos que esse ato no homem, ele só pode, de fato, simbolizar a unção a partir desse derramamento do Espírito de Deus, onde dá uma capacitação melhor
ao cristão para ele fazer a obra de Deus. Então, tudo isso que o professor Marinho falou antemão estava simbolizando o ato que iria ocorrer com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre Jesus Cristo, que aí, então, a unção representa hoje o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. É isso, professor Marcos? Dessa forma, capacitando, dirigindo, né? Orientando, dando poder, não é? De fato. Muito bem, professor Marcos. E aí a gente compreende melhor, não é, que o sacerdote e o templo, as coisas do Senhor já eram ungidas. Mas aí o ato de ungir pessoas como rei começa com Saul e agora dá continuidade, né, a Davi. Aí, professor Marinho, voltando um pouquinho na história de Davi, como é que foi essa unção de Davi? Falando nessa unção de Davi, nesse ponto 3... alguns detalhes importantes, a própria lição que falamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de 1 ao 13, a leitura em classe, fala bastante a respeito da chamada de Davi e Samuel até a casa de Jessé, o pai de Davi. E aí, por ocasião, o escritor aqui também coloca, mostrando o amor, o apegado que tinha, a experiência de Saul. Isso mostrava a Samuel o apego que ele tinha pela experiência que ele via da parte de Saul, porém ele ainda estava apegado a estes detalhes. Porém, Deus já tinha falado para Samuel que já o tinha rejeitado, porque ele já tinha feito outra escolha de rei. Por isso que enviou ele até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos, o qual o Senhor já tinha escolhido. Interessante, pastor, é que ao chegar na casa de Jessé, de cara, quando o pai de Davi chama o primeiro filho dele, homem bonito, robusto, encanta Samuel e diz: exatamente esse eu posso confirmar, é o rei que Deus tem preparado. E Deus fala para Samuel com aquelas palavras que realmente só Deus pode penetrar no mais profundo. E diz: Samuel, não atento para os olhos humanos, mas eu vejo o íntimo, o coração da pessoa. E exatamente passou-se o primeiro, o segundo, tanto que acabou os filhos, e Deus disse a Samuel: ainda tem outro. Não é nenhum desses que estão à roda da mesa. Aí Samuel para e pergunta novamente a Jessé: acabou seus filhos? Não, tem outro. Pois chama, que nós só vamos parar para sentar na roda da mesa e ceiar depois desse último filho chegar. E quando chega a presença de Davi, na presença de Samuel, que Davi chega, mostra Deus falando para Samuel: é este que tu vais ter que ungir. Aí dá-se a unção, o óleo derramamento sobre a cabeça de Davi. E aí está o ungido de Deus, a escolha de Deus exatamente sobre Davi. Interessante, né? E daquele dia em diante, então, o Espírito do Senhor se apossou daquele jovem chamado Davi, que mais tarde se tornaria o maior rei, né, de Israel. Então, o ato da unção busca mostrar que a pessoa, o objeto, à luz do Velho Testamento, era separado para dessa obra especial que o Senhor tinha na vida dele. Então a gente está evoluindo no processo da ideia, já passamos pelo ponto 1, vamos agora para o ponto 2, que fala sobre Davi, o rei que era servo, ou seja, Davi agora já passa por todo aquele vale e se torna rei. E a gente vai aprender agora o Davi como rei servo, né? Professor Marcos, veja bem, o ungido servindo, como é que pode isso? Como é que pode ungido? Samuel ungiu Davi e ele agora vai para a corte de Saul trabalhar, servir aquele que tinha perdido a unção. Fala um pouquinho aí desse ponto 1, bem interessante. Muito interessante mesmo, porque quando se fala de ungido, está falando de um rei, e que ele foi ungido rei e passa agora a servir a Saul. E o interessante disso é que nesse processo Deus coloca ele na corte de Saul para aperfeiçoar, ele observar e ao mesmo tempo ele perceber a degradação, onde aqui diz que Davi crescia enquanto Saul
decrescia. E o interessante é que nesse decrescer de Saul, a gente vê no segundo item, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Por quê? Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito, onde a gente pode observar também que Davi, ungido rei, também tinha essa atividade de ajudar Saul através de um instrumento, de uma harpa, né? Então Davi não apenas era útil no campo material, mas espiritualmente Davi servia também na corte real. Digamos assim, no palácio Davi servia como um soldado, como assistente, como escudeiro do rei, mas também ele aqui era um instrumento espiritual na vida de Saul, não era? O interessante disso tudinho é que nesse processo de servir e como rei, Deus era com Davi. Muito bem. Professor Marinho, Deus levanta autoridades. Você acredita nisso, que é Deus que levanta a autoridade, professor Marinho? Esse ponto 3 fala sobre isso. Com certeza, pastor. Davi esteve por muito tempo com Saul, veja o que diz. Mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida. Ele poderia dizer, não, ei, o que você está fazendo nessa cadeira? Exato. O ungido sou eu. Mas Davi entendia que quem deveria colocar ele naquela cadeira era o próprio Deus. Aleluia. Aí você vê, né? Antes ele participou de lutas com o rei, lutando a seu favor, lado a lado, mas esperando o momento certo. Porque é Deus quem levanta essa autoridade. É Deus que coloca esse homem no lugar certo, essa pessoa no lugar certo. E Davi tinha certeza que no dia certo que ele iria sentar-se naquela cadeira, no lugar de Saul, iria chegar. Que ele não precisava mexer os pauzinhos, não é? Levantar motim, ir para a porta de igreja para fazer nenhum tipo de situação, né? Mostra-se que ali como diz aqui, Davi, o rei que era servo. Todo o tempo Davi mostrou-se a sua servidão, a sua lealdade, tanto com Deus quanto para o seu rei Saul na época. Isso. Então Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, olha o que o texto diz: é preciso aprender a servir. Tem até um ditado popular que quem não serve para nada, não é? Então a gente vê muitas pessoas, caro telespectador, querendo posição, mas não querendo servir. E geralmente os escolhidos de Deus, os ungidos de Deus, são os que mais servem. Jesus reúne os discípulos, lava os pés de todos como servo, dando exemplo, e disse: eu não fiz, façam vós também. Então, é uma lição maravilhosa, e a gente aprende que Davi era segundo o coração de Deus. Antes do exemplo de Cristo, Davi já dava esse exemplo de humildade e de servo. Minha gente, estamos encerrando, né? O ponto 3 fala sobre Davi, o rei que era guerreiro. Professor Marinho, me fala um pouquinho aí desse rei guerreiro que teve que enfrentar esse gigante Golias, né? Esse rei que era cheio de fé. E na verdade ele não era rei, né? Ele estava no processo de se tornar rei, mas como ele era ungido de Deus, então espiritualmente ele já tinha essa posição. Mas fala um pouquinho aí desse ponto 1 e do ponto 2, referente aí ao gigante Golias, e Davi também ungido e cheio de fé. Quando se trata do gigante Golias, que a lição aqui coloca muito bem, depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio. Grande e enorme desafio, pode-se dizer, né? Porque, na verdade, um homem ou um garoto, como diz a lição, ungido rei, porém, tem um desafio diante do gigante Golias, que a lição aqui nos coloca muito bem, 3 metros de altura, aproximadamente, que dá em média 2,80 a 3 metros.
3 metros de altura, era sobrevivente da raça gigantes de Anaquins. O povo da época sabia que esse povo de Anaquins era da época de Josué, lá das montanhas de Gaza. De lá das montanhas de Judá, naquele povoado. O que sobrou, né? O que Dos sobrou. que sobraram, né? Aí você vê, fala aqui da couraça desse gigante. Tinha uma couraça feita de metal de escama e lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro era de bronze e as de ataque era de ferro. Veja que situação. E Golias era como se fosse separado para fazer esse desafio. E era de hábito, era costume do povo. Um homem desafiar outro homem, uns entre os dois, porque o que ganhasse praticamente ganhava a guerra. Também evitava as mortes, Os né? conflitos gerais. Desnecessárias, Né? Isso. entendi. Aí, o gigante Golias era o que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Então E aí é onde vai entrar então a fé. Isso, Porque você exato. tem um homem de 3 metros, extremamente bem vestido como guerreiro, protegido com couraças de bronze, armado com ferro. Então, você tem que ter fé. Aí Davi mostra, de fato, a unção na sua vida, porque o crente ungido tem fé. E veja, o silêncio de Saul e a a apatia dos soldados, né? do povo. Como Saul tinha perdido a unção, Exato. então era o crente covarde, o crente que não tem o Espírito Santo, o crente tímido, não é, professor Marcos? E aí a gente vê a Aí unção sendo posto, que é o ponto 2, que fala Davi ungido e cheio de fé. Quando alguém está com o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na vida dele é ele ter fé. Exato. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Não é? E a fé é o pilar da salvação, salvo pela fé, não é? Então, o Espírito Santo na vida de alguém, ele tem fé. E para enfrentar aquele gigante Golias, tem que ter fé, não é, professor? Sem dúvida. Fala sem um pouquinho dúvida. dessa fé de Davi. Aí Davi continua, Davi ungido e cheio de fé. Davi continua a sua missão. Ele não ficava permanente em casa. Sim. Ele ia para o rei, para o reinado, ficava ao lado do rei, tocava suas harpas. Sim. Depois voltava para a casa de seu pai, como servo, cuidando do rebanho do seu pai, das ovelhas. Tinha todo esse trabalho. E o que mais importante, o que interessava aqui era quem é ungido e confia no poder de Deus, não teme o inimigo, que era exatamente a situação de Davi. Aí mostra, como o senhor mesmo falou, quem está cheio do Espírito Santo não vai pela força dele. Saul, na época que lutava, guerreava, quando deu ouvidos em alguns momentos à palavra de Deus, quando Deus ainda era com ele, ele ia para as guerras com fé, crendo que Deus ia lhe dar vitória. E outra coisa também, professor, que eu quero chamar a atenção também, é que, por exemplo, ele era ungido com o Espírito Santo de Deus, mas não deixou de ter luta, porque o urso e o leão via. Exato. Muitas vezes os crentes acham que Deus está com ele, que não é passado por prova, por luta. Então, nós aprendemos também que as lutas, que o leão da vida, que o urso da vida, é uma preparação para o dia do encontro com Golias, que é uma prova muito maior. Porque depois dessa grande prova vem a honra, a coroação. Quem está entendendo aí? Dê um amém, crente aí. Quem está entendendo? Continue, professor. Aí no final o escritor coloca: entra na batalha confiante. Quem está cheio do Espírito Santo, como Davi ungido rei, mesmo ainda não assumindo o papel no seu reinado, mas ele cria que ele ia entrar na batalha e iria sair dali com vitória, mesmo diante de um Golias, de um gigante de 3 metros. Aleluia. Então todos nós, quando entramos na batalha, ainda que seja grande, mas quando nós entramos confiando Com o que Espírito Santo de Exato. Deus, Vamos maior sair que dali está em nós, do que o que está no mundo. é isso aí. Professor Marco, agora qual foi essa arma que esse jovem ungido usou? Vamos ver aí esse ponto 3 e o ponto 4, que fala aí sobre o contraste entre Davi e Golias, né? Davi era um guerreiro, mas não era um soldado experiente de guerra. E a arma de Golias era uma espada de ferro. E qual era a arma de Davi?
A palavra de Deus diz que havia duas armas. Um era o cajado, que era usado para ajudar na caminhada e enxortar os cães ferozes, e a funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer bom uso dela, se tornava uma arma muito perigosa essa funda. É bom entender que essas armas do garoto era justamente através dessa arma, Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não a sua habilidade, mas a Deus. Interessante que, no que o superintendente estava falando sobre Golias, é bom salientar que havia uma afronta. Esse Golias, ele passou 40 dias afrontando o exército de Saul. E o interessante disso é que esse exército estava Saul, um grande guerreiro, estava Israel também com os melhores guerreiros, e no entanto temeram esse homem. E Saul, um grande guerreiro com a grande armadura. Armadura. E uma criança com essa arma, né? No caso Davi estava com a funda. A gente vê justamente no contraste Sim. que há entre Davi e Golias a diferença de que uma arma pequena, mas que Davi, ele atribui não a sua habilidade a ele, mas a Deus. Inclusive, ele sendo assim, a sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Então, a fé dele é inabalável, a ponto de que o grande contraste entre Davi e Golias é que um confia no homem e o outro confia em Deus. Davi não confiava na arma que iria atacar. Já Golias estava confiando. Tu vens contra... Eu sou um cão, tu vem contra mim com um pedaço de pau? Se observarmos, o gigante Golias, ele queria se apresentar como um grande guerreiro. Sim. Enquanto que Davi queria se apresentar como o quê? Um servo de Deus, cheio do Espírito de Deus, a ponto dele mostrar para o rei Saul que ele tinha conseguido vencer um leão, ele tinha conseguido vencer um urso, mas isso atribuído à unção, como nós vimos, como servo de Deus, essa unção vinha de quê? Do Espírito Santo de Deus. Muito bem, gente, que coisa linda acompanhar a trajetória desse homem chamado Davi e essa transição, não é? Do garoto, do jovem Davi para uma posição de honra. E você vê nessa história que o mais importante de tudo é conservar o coração humilde, é conservar-se servo, porque na verdade a gente só muda de patente, mas nós continuamos servindo. E a gente aprendeu hoje nessa lição que Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra. Se a gente perde essa qualidade do líder que Deus usa, que é a humildade, a gente perde esse posto, porque composto só Deus, exaltado só Deus. Então Deus usa servos. O próprio apóstolo Paulo, finalizando esse vídeo de hoje, o apóstolo Paulo, ele disse que considerava tudo que ele era e tinha alcançado como esterco, como nada, por conta de Cristo. E por isso que talvez ele foi esse homem extremamente usado. Minha palavra de gratidão ao professor Marinho, ao professor Marcos e você, aluno da escola bíblica. Esse vídeo não substitui. Aqui é uma aula introdutória para que você chegue com todo o gás lá na tua sala de aula, já por dentro do tema e perguntando mais ainda ao seu professor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja edificado no poder do Espírito e da palavra de Deus. E até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.